paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chamo de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao capítulo 18. E eu convido os meus amados irmãos a ler comigo do versículo 17 ao versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 18. Diz assim: Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bem aos seus olhos. Aleluia! Então nós vamos ver ali do versículo 13 até agora, no início do versículo 17, que crer é viver sem tramar, né, igreja? Porém, Saul, ele não sabia disso. Para ele, era melhor ele criar tramas do que confiar no Senhor. Se Saul desobedecia a Deus, ele tinha sempre uma desculpa preparada a fim de livrá-lo, igreja, de qualquer dificuldade. E se as pessoas questionavam sua liderança, pensavam em formas de eliminá-las, né? Tornando de ira e de inveja e determinado a não abrir mão da sua coroa. Saul, ele decidiu que o jovem Davi deveria ser morto. Nós vemos isso, né, na aula anterior, no áudio anterior. Então, igreja, uma vez que Davi era um soldado excepcional e um líder nato, o mais lógico a se fazer era dar para ele uma missão que o afastaria do campo, colocando-o numa situação em que o inimigo pudesse matá-lo. Saul nomeou Davi, e nós vimos isso, né, nos versículos anteriores, a comandante sobre 1.000 homens. E ele ali colocou Davi para lutar contra os filisteus. Se Davi fosse morto em combate, a culpa seria do inimigo, igreja. E se perdesse a batalha, mas sobrevivesse, sua popularidade ficaria abalada. Porém, o plano do rei não funcionou, pois Davi venceu todas as batalhas. Aleluia! Olha como que Deus faz na vida do servo dele. Afinal, igreja, o Senhor estava com ele e o poder de Deus estava sobre ele. Em vez de eliminar Davi ou de enfraquecer sua popularidade, o plano de Saul só contribuiu, igreja, para que o rapaz, num momento heróico, ainda mais admirado pelo povo, o que fez crescer o medo que Saul tinha sobre Davi. Ou seja, ele se tornou cada vez mais popular e começou a crescer e ser admirado no meio do povo. Então aqui, igreja, Saul, ele havia prometido dar uma de suas filhas, né, em casamento ao homem que matasse Golias. Está lá no capítulo 17, versículo 25. Mas ele ainda não havia cumprido essa promessa. O fato de Davi ter matado Golias não era suficiente, pois Saul esperava que Davi guerreasse as guerras do Senhor, a fim de obter, igreja, sua esposa, a filha mais velha de Saul, chamada Merabe. A torpeza de Saul era tal que não se importava de usar a própria filha como um instrumento para se livrar de Davi. O texto não entra em detalhes, mas ao que parece, igreja, Davi teria de lutar num determinado número de batalhas, tá? A fim de que o casamento pudesse ocorrer. Sem dúvida, Saul tinha esperanças de que Davi fosse morto durante uma dessas batalhas, de modo que o rei não tivesse, né, que entregar sua filha para Davi. Porém, Davi, humildemente, igreja, vai recusar a oferta de Saul e vai dizer que sua família não era digna de aparentar-se com o rei, de modo que Saul entregou Merabe a outra pessoa.
Então a Bíblia vai dizer que esse pretendente que tomou Merabi por mulher foi Adriel, tá? Adriel Meolatita, tá bom, igreja? Então, igreja, para felicidade de Saul, ele vai descobrir que Mical, sua filha mais nova, estava apaixonada por Davi. E Saul, ele conversou com Davi sobre o assunto e disse que lhe daria outra chance de reivindicar sua recompensa, dando ali para ele a mão de Mical. E nesse momento eu quero trazer para os irmãos algumas lições espirituais da vida de Mical. A história de Mical nos ensina lições importantes para o nosso crescimento espiritual, igreja. O nome Mical significa quem é como Deus. Talvez por ter herdado alguma coisa do caráter deformado de seu pai, de Saul, Mical não tenha feito jus ao belo significado de seu nome. Mical era a filha mais nova do rei Saul e como Aquissa foi oferecida em casamento como prêmio ao homem por suas conquistas militares. E na verdade, Mical foi oferecida como esposa a Davi por causa de uma situação conveniente a seu pai Saul. Tá bom? 1 Samuel capítulo 18, do versículo 20 até o 21. O primeiro prêmio oferecido a quem vencesse Golias seria casar-se com Merabi, a irmã mais velha de Mical. Como Davi se achou indigno de ser genro do rei Saul, Merabi foi dada em casamento a outro homem. Posteriormente, o rei Saul soube do amor de Mical por Davi e viu isso como uma segunda oportunidade para preparar uma armadilha ao seu suposto rival, exigindo um dote exorbitante de Davi, a vida de 100 inimigos, os filisteus, tá? De 100 filisteus. Nós vamos ver no versículo 25, mas isso vai ficar para o nosso próximo áudio. O propósito deste gosto sádico de Saul de obter 100 prepúcios dos filisteus era provocar os filisteus para se vingarem de Davi por um gesto tão desrespeitoso como este. O sucesso de Davi, igreja, ao pagar o dobro do preço estabelecido, em vez dele entregar ali 100 filisteus, Davi entregou 200, olha só. E a afeição de Mical por Davi confirmaram mais ainda as suspeitas de Saul de que o Senhor era com Davi. Apesar de estar sendo usada como mercadoria de troca pelos favores de Davi ao rei Saul, Mical não tinha culpa do jogo de interesse de seu pai e ela amava a Davi com muita intensidade. Assim que começou a estabelecer o seu reinado sobre Israel em Hebrom, Davi mandou buscá-la para recebê-la novamente como sua esposa. Muitos anos haviam se passado, mas o amor de Davi por Mical não tinha diminuído, segundo Samuel 3,14. Entretanto, igreja, a história bíblica demonstra que Mical, além de ser uma mulher extremamente ciumenta, era fria espiritualmente e dava pouco valor às coisas de Deus, segundo Samuel 6,16. Na época em que a Arca da Aliança, igreja, foi conduzida a Jerusalém, Mical presenciou Davi bailando e saltando diante do Senhor e o desprezou no seu coração. Quando o rei Davi voltou para casa, Mical aproveitou a primeira oportunidade para dizer o que pensava e o saudou com sarcasmo, igreja, dizendo: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Está lá em 2 Samuel 6,20. Mical feriu o coração do seu esposo com aquelas palavras, ditas fora de tempo, ao chamar ao rei de Israel de vadio. Ao voltar para casa, todo homem gosta, igreja, de ser bem recebido por sua mulher. O homem gosta que a esposa ali o receba com carinho, o receba com palavras doces, ainda mais quando ele chega, igreja, do trabalho cansado, quando ele às vezes passa um dia tão difícil, um dia tão desanimador, e aí vem a esposa, trata ele bem, alimenta, né? Passa ali um tempo, conversa com ele,
escuta, vira um ouvinte, cuida dele. Então é tudo isso que um homem gosta, que um marido gosta de ser recebido em casa pela sua esposa, né? Então o homem gosta, igreja, de ser bem recebido por sua mulher. E Mical perdeu uma grande oportunidade de firmar-se como a esposa preferida do rei. Na Bíblia é dito que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Aquele episódio com Mical termina com uma sombria notícia, igreja. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Em 2 Samuel 6:23, Mical pagou um alto preço pelo resto de sua vida. Um dos maiores castigos para uma mulher israelita era não gerar filhos. E Mical, igreja, ela não gerou filhos. Olha só como que pode, igreja. Então, um dos maiores castigos para uma mulher israelita naquela época era não poder gerar filhos. Então, ela pagou um preço alto, tá? E um preço para o resto da vida dela, pela atitude que ela teve com o marido dela. Então, a história de Mical, igreja, serve de lição para nós mulheres, a forma que nós tratamos os nossos maridos, a forma que nós tratamos, né, o nosso esposo, a quem está do nosso lado. Muitas das vezes a gente acaba desprezando, né, e humilhando o nosso cônjuge, né, jogando fora todo o nosso casamento. A atitude de Mical foi uma atitude de uma mulher insensata, igreja. A atitude de uma mulher que não tinha nada ali com o Senhor. É uma atitude de uma mulher que não ora, de uma mulher que não jejuma, de uma mulher que não cuida da sua casa, que não cuida do seu marido, que não cuida dos seus filhos, igreja. Então ali ela acabou jogando fora seu casamento e atraindo maldição para sua vida. Então, se você não cuida do seu esposo, você vai acabar trazendo maldição para sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 12:4, e é um provérbios que eu guardo dentro do meu coração. Ele diz o seguinte: a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, mas aqui procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Olha só, igreja, quem você quer ser? Mulher do Senhor, mulher de Deus, mulher virtuosa. Você quer ser uma mulher que é colocada como coroa do seu marido? Ou você quer ser uma mulher que procede vergonhosamente e que é como apodrecimento nos ossos? Imagina, igreja, apodrecimento nos ossos. Que palavra forte, né? Eu achei muito interessante trazer essa lição da vida de Mical, antes de adentrarmos mais aí na continuidade e no final ali do capítulo 18. Então, igreja, que hoje nós possamos sair daqui com mais sabedoria e como lidar com o nosso cônjuge, né? Eu não digo isso só para a mulher, mas para o homem também. Trate a sua esposa com todo o amor, com todo o respeito, com todo o carinho, como uma pedra realmente preciosa. Como eu acabei de ler, a mulher, ela sendo ali virtuosa, ela é a coroa do marido, ou seja, ela é uma joia preciosa para o seu esposo. Então, homem, trate a sua mulher com todo o amor e carinho desse mundo. E mulher, seja uma mulher prudente, uma mulher valorosa nas mãos do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e que você seja cheio do Espírito Santo e cheio da graça de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.